Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Aqui em Portugal já finalzinho da tarde, no Brasil começo da tarde. Resolvi fazer esse vídeo hoje um pouco mais tarde, até para poder ver se alcança um pouco mais de pessoas, né? Chega num número maior de pessoas e que nós possamos falar de algo muito importante. Hoje é o domingo, primeiro dia da semana. E me veio à mente hoje pela manhã, quando estávamos na igreja, de um assunto muito importante, né? Que está lá na criação, no livro do Gênesis, no capítulo 1 e o verso 26, que é o começo de tudo, quando Deus, após ter criado todas as coisas, vai criar o homem. Em Gênesis 1, 26 está relatado o seguinte: Deus olha e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes, que ele domine sobre as aves do céu, sobre todo gado, sobre todo réptil, e que ele domine. Então essa palavra de Deus, ela vem nos trazer uma força muito grande, né? Que Deus nos criou com um propósito. E o que eu queria falar que essa semana, começando a abrir essa semana, é falar sobre propósitos. Então nós temos o primeiro de todos os propósitos, que foi para que Deus nos criou. Deus nos criou com um propósito de dominar. E alguém pode achar isso meio estranho, né? Falar assim, mas por que Deus iria fazer o homem para dominar? Mas se você começar a ler o livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, você vai ver que ele começa apresentando a terra sem forma, vazia. Deus aparece, começa com o poder da palavra, ele começa a fazer a transformação daquilo que era nada, daquilo que era um caos, e começa a fazer separação de águas, começa a fazer separação de terra. Depois que ele separa tudo, ele começa a plantar as florestas, ele começa a plantar as matas. Depois que ele planta as matas, ele vai lá e cria os animais, cria as aves do céu, cria os peixes, e ele vai criando tudo, vai ficando tudo belo, tudo formoso, tudo bonito. E eu acredito que Deus, ele começa a olhar para tudo aquilo que ele criou e ver que é tudo bom, é tudo lindo. A Bíblia vai fazendo, conforme ele vai criando, fala assim: viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Só que depois que ele termina de criar todas essas coisas, que ele vê que tudo que ele fez era muito bom, mas faltava algo especial. Faltava alguém para poder gerenciar tudo aquilo que ele criou, para que alguém que pudesse gerenciar aquelas plantações, aquele que pudesse gerenciar os animais. E a hora que ele decide e diz: façamos o homem, veja que Deus, ele executa tudo por meio da sua palavra, mas com o homem ele faz diferente. Ele fala: façamos o homem. Ele começa a moldar o homem com suas mãos, ele tem um envolvimento direto, que isso tudo serve para nos dar uma garantia que Deus, ele se importa conosco, que Deus, ele põe as mãos na massa, ele põe a mão ao barro, ele suja a sua mão, que é para poder formar nossas vidas. E hoje não é diferente disso. Nós estamos aqui hoje, cada um de nós com a sua realidade, uns com mais, outros com menos, um com alguns recursos financeiros, outros com menos recursos financeiros, mas todos nós com uma coisa em comum: todos nós somos feituras de Deus, somos a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e precisamos entender isso, precisamos assimilar isso, para que nós possamos cumprir a primeira de todas as ordenanças de Deus, que é dominar sobre toda a face da terra. Ou seja, nós não nascemos para ser dominados, nós nascemos para dominar. Nós nascemos para que as aves se submetam a nós, que os peixes se submetam a nós, que os animais do campo se submetam a nós, que nós sejamos dominadores, porque nós temos uma coisa que nenhum dos restos da criação tem. Nós temos uma capacidade, que é a capacidade de comunicação, que nos torna iguais a Deus, que nos torna a sua imagem e semelhança. E isso nós precisamos ter isso em mente e começarmos a colocar isso em prática. Então nós vamos, ao longo desses dias, nessa semana, procurar dentro da palavra, versículos da palavra de Deus, textos da palavra de Deus, que possam colaborar para que você se desperte, para que eu me desperte, e possamos voltar a esse relacionamento divino, esse relacionamento com Deus, de uma forma direta, onde nós vamos compreender que precisamos de Deus e que somos a sua imagem, a sua semelhança, e que temos uma coisa diferente em nós.
Nós não nascemos para ser de qualquer jeito, nós não nascemos para ser maltratado, para ser subjugado, nós nascemos para dominar e nós precisamos colocar esse domínio em prática, nós precisamos colocar essa vida abundante que Deus nos deu em forma prática. Então vamos buscar ao longo dessa semana, está iniciando, que nós venhamos a colocar na prática tudo isso que Deus nos deu. E assim nós possamos fazer da nossa vida o que é o lema de todos os vídeos nossos aqui, fazer mais e melhor, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus deseja para cada um de nós, que é ter uma vida abundante, que é ter uma vida abençoada. Então que nós possamos ao longo desses dias nos esforçarmos em buscar um pouco mais, conhecer um pouco mais e começar a colocar em prática, né? Eu sempre falo que existe uma diferença muito grande entre conhecer, ter o conhecimento, uma pessoa que tem muito conhecimento e uma pessoa sábia. A pessoa que tem muito conhecimento é aquela que estuda muito, aquela que lê muito, aquela que investiga muito. E a sábia é aquela que faz tudo isso, mas põe em prática. Tem muita gente, eu falei até essa semana com uma empresária, uma CEO de uma grande empresa aqui em Portugal, que tem muitas pessoas que se tornam obesas mentais, né? Tem o cérebro obeso, ela põe tanta coisa para dentro da mente, ela vai alimentando tanto, é tanta leitura, tanto curso, tanto workshop, é tanto, mas não põe nada em prática, ou seja, ela só vai ficando obesa. Ela vai ficando obesa. Se uma pessoa só come e não pratica, não exercita, não queima aquelas calorias, não põe para fora aquilo ali, ela acaba ficando obesa, ela acaba tendo problemas de saúde. E tem muita gente que é dessa forma. Até estuda bastante, ela se dedica bastante, mas ela não põe em prática. E por não pôr em prática, ela acaba criando uma obesidade, e essa obesidade vai fazer mal para ela. Então, eu convido cada um de vocês para que nessa semana nós possamos trazer à prática essa ordenança de Deus e domine ele sobre tudo que há sobre a face da terra. Que Deus venha abençoar nossas vidas, nos dar uma semana abençoada diante dele, para que possamos fazer muito mais e muito melhor para a honra e glória dele. Que Deus abençoe, tenha uma excelente semana, que seja uma semana de bênção, de prosperidade, de muitas alegrias em sua vida. Até mais, um forte abraço.